Olá, sou o professor Manuel Augusto, advogado e coronel da reserva da PMPE, e hoje quero compartilhar uma reflexão sobre a crise no Irã e os seus impactos globais. O Irã vive uma das maiores ondas de contestação popular desde 2009, e isso não é apenas um problema interno, tem reflexos diretos na economia e na geopolítica mundial. Mas para compreender a crise atual do Irã é importante que voltemos a 1979. Naquele ano, o país viveu a chamada Revolução Islâmica, que derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi, um monarca que governava o país com forte apoio dos Estados Unidos e do Ocidente. O movimento, liderado pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, instaurou um regime teocrático fundamentalista, baseado na Sharia, que é o conjunto de normas jurídicas e religiosas do Islã que regula tanto a vida pública quanto a vida privada. E o que é um ayatollah? Não é um monarca, não é um papa, nem um ministro. É o título dado a altos clérigos xiitas reconhecidos por sua autoridade religiosa e erudição jurídica islâmica. No Irã, o líder supremo é um grande ayatollah que acumula autoridade religiosa e poder político. Ele controla as principais alavancas do Estado: forças armadas, sistema judiciário, mídia e política externa. É verdade que o Irã realiza eleições periódicas, mas, a despeito disso, o poder real sempre esteve concentrado nas mãos do líder supremo, que mantém o controle sobre os destinos do país. Os protestos no Irã têm múltiplas causas. Entre elas estão a grave crise econômica, marcada por uma inflação elevada, desemprego e perda do poder de compra da população. Soma-se a isso a corrupção e a má gestão, que aumentam ainda mais a insatisfação popular. Mas o ponto mais sensível são as violações sistemáticas de direitos humanos. A morte da jovem Mahsa Amini em 2022, após ser detida pela chamada Polícia da Moralidade, tornou-se símbolo da repressão contra mulheres e minorias. Desde então, manifestações têm sido duramente reprimidas, com centenas de mortes e milhares de presos. Há ainda problemas sociais e ambientais, como a escassez de água em algumas regiões, que também geram revoltas. Em síntese, os protestos são multifatoriais, mas destacam-se as violações de direitos humanos como o núcleo da crise. E quais os reflexos para o Brasil? Tradicionalmente, o Brasil sempre adotou uma postura de neutralidade nos conflitos do Oriente Médio. Essa neutralidade buscava sempre preservar a nossa autonomia diplomática e evitar envolvimento em disputas que diretamente não nos afetavam. Entretanto, nos últimos anos, vimos uma aproximação com o governo de Teherã, inclusive no âmbito do BRICS. Essa aproximação, embora aceitável e compreensível sobre a ótica da multipolaridade e da busca por novos parceiros estratégicos, exige cautela. A diplomacia não pode servir de escudo para relativizar violações de direitos humanos, sobretudo quando essas são sistemáticas e incompatíveis com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. E aqui é importante lembrar, a nossa Constituição Federal de 1988 estabelece como um dos seus fundamentos a dignidade da pessoa humana. Além disso, entre os princípios que regem as relações internacionais do Brasil estão a prevalência dos direitos humanos e da autodeterminação dos povos. Esses valores constitucionais são incompatíveis com regimes autoritários, nos quais o poder se concentra em uma autoridade ou um grupo de pessoas que não admite contestação e reprime sistematicamente liberdades fundamentais. Portanto, o Brasil precisa agir com equilíbrio e cautela. É legítimo buscar novos parceiros estratégicos e ampliar sua inserção internacional em um mundo multipolar, respeitando a soberania e a peculiaridade política, social e até religiosa de cada uma das nações. Mas é igualmente essencial que essa busca não comprometa a nossa credibilidade como nação que defende a democracia, os direitos humanos e a paz. Em outras palavras, o Brasil deve ser capaz de dialogar com todos, sem abrir mão de seus princípios. Essa é a verdadeira força da nossa diplomacia. Ser pragmática, mas também ética, capaz de proteger os interesses nacionais sem se afastar dos valores universais que nos definem. As crises do Irã e da Venezuela são contemporâneas e guardam semelhanças que merecem destaque. Ambos os países são grandes produtores de petróleo, mas essa riqueza, em vez de se traduzir em prosperidade,
acabou se tornando fonte de instabilidade. O petróleo é usado como instrumento de poder político sem gerar benefício algum para a população. Nos dois regimes, há violações sistemáticas de direitos humanos, repressão a opositores e restrição às liberdades fundamentais. A crise econômica também é ponto comum. Inflação elevada, desabastecimento de produtos básicos, empobrecimento da população e perda da qualidade de vida. Em síntese, Irã e Venezuela compartilham características de regimes centralizadores, marcados por instabilidade, repressão e crises econômicas profundas. Essa contemporaneidade reforça a percepção de que não se trata de casos isolados, mas de fenômenos que desafiam a ordem internacional e exigem respostas equilibradas da comunidade global. A crise iraniana não é apenas um problema distante, ela nos mostra como o mundo está interconectado e como decisões diplomáticas e econômicas reverberam no cotidiano de todos nós. O Brasil precisa manter equilíbrio, defender valores democráticos, sem perder de vista seus interesses estratégicos. Se você achou essa análise relevante, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário. Vamos ampliar esse debate. E muito obrigado pela sua atenção.